Vamos lá, gente? Vamos ver aí conotação e denotação, né? Como é que funciona, né? A conotação é quando eu tenho um sentido figurado, né? O sentido aí, ele não é literal. Ele é um sentido que vai depender do contexto, tá? Eu vou perder mais um tempo, digamos assim, para que se interprete, para que se entenda, né, o significado dependendo do contexto. O que é denotação? Denotação é o sentido literal, o sentido real, é o sentido que a gente encontra no dicionário. Vê um exemplo? Fala assim, ai, meus pés estão doendo. Pé, né? Parte do corpo. Isso é sentido denotativo. Mas eu posso falar assim, caramba, ele meteu o pé da aula. Ele meteu o pé na aula? Não. Ele saiu da aula rapidamente, foi embora antes do horário. É um sentido conotativo, tá? Aqui, a menina colheu a flor e partiu em disparada. Flor aqui, sentido denotativo. Falando da planta, né? Heloísa sempre foi uma flor de menina, uma menina educada, né? Uma menina com modos, né? Uma menina boa de se lidar, sentido conotativo, tá bom? Agora, dependendo do contexto, a gente pode estar ironizando, falando que a menina é elevada, veio falar, sempre foi uma flor de menina, dependendo do jeito que eu fale, tá? A gente tem que observar muito o contexto para que nós identifiquemos aí, tá? Tais fatores aí. Vamos ver figuras de linguagem, né? Eu começo aqui com as figuras de pensamento, na verdade, tá? Figuras de... Não, de pensamento começa aqui. Perdão, começa com figuras de palavras. Aqui, ó, da 7 em diante, que eu vou colocar tudo no mesmo vídeo, que é figuras de pensamento, né? Eu vou começar com figuras de palavras. Figura de palavras, né? Ou tropos, né? Significa o que, na verdade? São aquelas, né, figuras que apresentam um desvio na significação, né, dos seus radicais. Apresenta aí algum desvio. Vamos observar aqui como é que funciona, né? Vamos prestar atenção aí. Vamos ver o que é comparação ao símile, né? Heloísa é louca como a irmã. Como. Eu tenho a conjunção aqui que indica comparação, né? Para que nós tenhamos comparação ou símile, o que acontece? Eu preciso ter uma comparação, mas ela tá clara, explícita. Ela é expressa através da presença da conjunção, tá? O que é metáfora? Metáfora é uma comparação, mas ela é implícita, ela é subentendida. Heloísa é louca. Heloísa é como se fosse louca. Eu tenho uma comparação, mas a comparação é implícita, tá bom? Funciona dessa forma. Sinestesia. Sinestesia é quando há mistura, né? Na verdade, aí envolve aí sentidos, né? Tato, paladar, audição, visão, olfato, né? Funciona aí dessa forma. Doce canção. O que eu preciso aqui para saber que algo é doce? Na verdade, doce canção. Se eu tenho canção, eu preciso aí do quê? Da audição, né? Para ter para eu saber, né? Para eu ouvir. Doce aí é o que, na verdade? Paladar, né? Sabor. Eu preciso ali do paladar, né? Aveludado. Eu preciso do tato, né? Paladar, audição, paladar, tato. Então, uma mesclagem aí, dois sentidos. O que é metonímia, gente? Metonímia é quando eu tenho, na verdade, né, uma substituição, né, de uma palavra por outra, que tem-se uma relação, né, de afinidade, uma relação aí de algo concreto. Existem vários tipos de metonímia. Apreciamos um porto após o jantar. Vinho. Em vez de eu falar do vinho, eu falei da marca. Isso é metonímia. Ganha vida com o meu suor. Na verdade, a gente não ganha vida com o suor. A gente trabalha, né? Trabalha para conquistar algo, né? Na verdade, aí
Ganho a vida com o meu suor, ganho a vida através do meu trabalho. O suor aí tá querendo dizer que a pessoa trabalha muito, né? Leio Machado de Assis, ler Machado de Assis. Eu leio obras de Machado de Assis, tá? E não a pessoa em si. Consultar o Aurélio é consultar o dicionário, substituir. Cuidemos da infância, cuidemos da criança, né? Quando eu falo assim também, vinha na rua, 2 olhos vinham me seguindo. Não são 2 olhos, é uma pessoa. Em vez de eu falar da pessoa, eu falei dos olhos, eu falei da parte, tá? Caramba, fulano não tem nenhum teto para morar. Fulano não tem o quê? Uma casa, né? Quando a gente fala assim também, caramba, vou comer mais um prato de comida. Eu faço uma troca, uma substituição. Eu não vou comer o prato, eu vou comer a comida que está contida no prato, né? Também outro exemplo aqui, quando a gente fala assim, vou ao mercado comprar leite moça. Na verdade, eu vou comprar leite condensado, que é o produto. Em vez de eu falar do produto, eu falo da marca. Isso também é metonímia. Antonomásia ou perífrase. O acento daqui ficou feio, parece o agudo. O pontinho, mas não é agudo. Ou perífrase. Quando em vez de eu falar, eu não falo da pessoa ou do lugar em si. Eu falo das características. Nazareno, Jesus, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Se eu falasse ali, Cidade Luz, você ia falar Paris, Veneza Brasileira, Recife, né? E por aí vai, tá? O que é catacrese? Catacrese é quando eu não tenho um termo apropriado, né? Para falar. Se você procurar na língua, você não encontra outra palavra aí, dê pra denominar cabeça de alho, dente de alho, pé da mesa, céu da boca. São palavras que ficaram consagradas na língua, né? Cabeça de alho, porque tem semelhança aí, né? A gente não tem outro termo para especificar, para denominar aí tais objetos. Pé da mesa, braço do sofá, né? A asa do bule, não é assim? A asa da xícara. Céu da boca, né? Porque parece com céu. Aí, de antítese em diante, eu vou falar de figuras de pensamento, né? Consiste aí na oposição de palavras, expressões ou pensamentos, né? Consiste aí nessa oposição aí. Vamos ver aqui, o que é antítese? Antítese, ela consiste em eu utilizar palavras antônimas, né? O bem sempre vence o mal. Palavras contrárias, isso é antítese, ó. Eu tenho aí antonomia. Antonomia. Antônimos, né? Tô ruim de falar hoje, hein? Antonímia, perdão, antonímia, tá? É o famoso antônimo que a gente aprende quando bem pequeno. Paradoxo ou oxímoro, o que é isso? Aqui a antítese é a contrariedade, a oposição de termos. Tá lá, bem, contrário de mal. Paradoxo ou oxímoro são ideias contraditórias. O amor é fogo que arde sem se ver. Tem coerência? Como é que algo arde e eu não consigo ver, né? O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Como é que algo dói e a gente não sente? Fala aí pra mim. Fala. Dói e não se sente. O que é hipérbole? É o exagero acentuado. Caramba, não aguento mais falar, gente. Menina levada. Já falei mais de 1000 vezes. O que é eufemismo? É suavizar, é abrandar. Cadê aquela sua amiga, professora? Melhorou? Não. Partiu desta para melhor. Morreu, né? Faleceu. Né? Quando a gente fala assim, caramba, ele não foi feliz com as palavras. Falou alguma besteira, né? Logo que não devia. O que é ironia? Esta cômoda. Centozinho ali, a gente escreve. Cômoda. Está limpinha. Dá até para escrever nela. Né? Eu tô dizendo realmente que a cômoda está limpinha? A cômoda tá suja, cheia de poeira. Dá até para eu escrever meu nome nela. Eu estou dizendo o contrário, na verdade, do que eu estou pensando, né? Vamos lá. Dando continuidade aí, né? Estamos aí nas figuras de pensamento. Vamos ver o que é lilotes, né? Lilotes é quando eu afirmo algo, né? É uma afirmação por meio da negação, né? Eu acabo negando aquilo que eu quero dizer. Aquele menino não era nada bobo. Na verdade, eu tô querendo dizer que ele é esperto, né? Aquela moça não era... Quando eu digo assim, ó, aquela moça não era tão jovem
quando se diziam, tô querendo dizer que a moça era velha, né? O que é gradação? Gradação é quando eu tenho uma sucessão de fatos ou de ideias, né? Essas ideias, elas podem ser crescentes ou decrescentes, né? Como é que funciona isso? Se for crescente, eu chamo de clímax. Como assim? O aluno estava triste, amargurado, depressivo. Isso é clímax, né? Cresceu, acentuou, né? Mas eu também posso usar aí o anticlímax, né? Ela era boazinha, boa, ótima pessoa. Não, perdão. Quero fazer anticlímax agora. Eu fiz o clímax de novo, né? Que é acentuar, é crescer. Aquela menina era maravilhosa, ótima pessoa, boa pessoa. Eu fui decrescendo. Eu tenho anticlímax, tá? Quando acontece isso aí. Ok? O que é prosopopeia ou personificação? É quando eu atribuo, eu dou características, né, humanas para seres inanimados, seres que não têm vida ou seres que não raciocinam, tá? Fale baixo, pois as paredes têm ouvidos. As paredes têm a capacidade de ouvir? Não, mas as pessoas, né, que estão do outro lado, estou dando característica para um ser que não tem vida, ser inanimado. O que é apóstrofe? Apóstrofe é quando eu interpelo, né? Quando eu me dirijo a uma pessoa ou uma coisa, né? Sejam reais ou imaginárias, né? Andrada, venha cá. Isso daqui seria aí, se nós levarmos aí para gramática, seria o vocativo, né? O que é elipse? Gosto de você, é a omissão de um termo. Qual foi a elipse aí? Eu gosto de você. Foi omitido aí o pronome pessoal do caso reto eu. O que é zeugma? Né? Como é que funciona isso daí? Zeugma. Gosta de banana, já meu irmão gosta de uva. Eu omiti um termo igual a elipse, só que o termo já tinha sido mencionado, ok? Silepse. Silepse é quando, em vez de eu... A gente faz a concordância, né? Nós chegamos no horário, né? A gente vai ao parque, não é assim? A gente faz a concordância com os termos, né? Fala concordância gramatical. Mas eu posso fazer concordância ideológica, né? Concordar devido a alguma ideia, né? Devido a ideia, né? De número. Eu posso ter aí a silepse, né? De gênero, de número e de pessoa, né? Gênero, número e pessoa, tá? Observando aí que aqui, ó, quando eu começo aqui, nós vimos as figuras de palavras, depois nós vimos as figuras de pensamento e agora, a partir de elipse, as figuras de construção, tá bom? Mas todas são figuras de linguagem, tá? É só as subdivisões aí na língua, ok? Aqui, ó, silepse, né? Eu tenho, na verdade, concordância ideológica com a ideia e não com os termos, ó. Vossa Eminência é bondoso, né? Eu tenho aqui silepse de gênero. Por que eu não concordei aqui, ó, que é feminino? Porque se eu botei bondoso, esse adjetivo, é porque a Vossa Eminência ela é do gênero masculino, tá? Concordei com a ideia aí, silepse de gênero. Silepse de número. Corria gente de todos os lados e gritavam. Gente aqui, olha, singular, gritavam, o verbo está no plural. Por quê? Porque foi associado com a ideia de várias pessoas, né? Ó, a gente fez a concordância com a ideia, tá? Silepse de gênero, silepse de número, silepse de pessoa. Por que pessoa, professora? Todos fomos à praia. Esse pronome aqui, ó, de terceira pessoa do plural, pela concordância gramatical seria todos foram à praia. Por que nós usamos aqui, ó, pronome indefinido de terceira pessoa do plural? Por que eu usei aqui, ó, esse verbo? Nós fomos, primeira pessoa do plural. E aqui terceira pessoa do plural. Porque nós todos fomos. Porque eu me incluí dentro do grupo, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, primeira pessoa do plural, para entender que eu também faço parte desse grupo. Silepse de pessoa,
Show? Pleonasmo é a repetição, né? Repetição de um termo, é a redundância. Precisou falar andava com as pernas? Tem como andar com a cabeça? Subiu para cima. Só pode ser entrou para dentro. Considerado até vício, né? Na língua. Tem hora que a gente utiliza para realmente focar, para despertar o interesse de alguém. Propagandas, a gente vê muito isso, tanto o uso do pleonasmo quanto da ambiguidade. A ambiguidade é um assunto da língua portuguesa que fala do duplo sentido, né? Uma palavra com o termo, né? Eu falo assim, a cachorra da sua mãe melhorou? Quer dizer, a cachorra a qual pertence a sua mãe melhorou. Aí daria para entender que tá falando do animal. Mas se eu falar a cachorra da sua mãe, quem é a cachorra? É o animal ou tá xingando a mãe da pessoa? Olha que ambiguidade, olha que duplo sentido essa frase aí proporcionou aí. O que é anacoluto? Anacoluto é quando eu tenho a quebra, né, da ideia, a quebra da estrutura sintática. Um dos termos aí fica sem função, fica solto na oração, né? Os alunos, preciso deles para me atualizar. Não precisava aqui, esse termo aqui tá solto, né? A gente usa muito o anacoluto, a gente quebra muito ideias na fala, na oralidade, na escrita. Não é bom que nós usemos aí, né? Quebremos toda hora nossas ideias aí, na escrita, né? O que é assíndeto? É quando eu tenho ausência, né, de conjunções coordenativas. Ausência de conjunções coordenativas. Saiu, ó, usei vírgula, viu, vírgula, voltou, né? Em compensação, o que é polissíndeto? Eu tenho a repetição de conjunções coordenativas, né? Foi a conjunção coordenativa aditiva que indica soma. O que é quiasmo? Eu costumo dizer que é algo duplo, né? Em X, olha só, no meio do caminho tinha uma pedra. É a mesma oração, bem dizer, só inverteu a ordem. Tinha uma pedra no meio do caminho. Só que eu consigo, que tivesse escrito aqui, ó, isso aqui faz um X, ó, igualzinho. Tinha uma pedra, vem pra cá, é um X, né? Parece que tem uma brincadeira aí. A gente vê muito isso. O que tá no início vai lá pro final, né, da próxima oração. O que na primeira oração estava no final, quando for na próxima oração, fica no início. É isso, tá? O que é pálage? Bonito, né? O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor dos bichos morimbundos. Na verdade, quem está voando aqui? O voo negro dos urubus. O voo aqui pertence a quem, gente? Aos urubus, né? E na verdade aí, né, o voo negro dos urubus. Quem é negro? É o voo? São os urubus, né? E eu, em vez aqui de eu pegar e fazer referência, né, colocar um substantivo, eu peguei um adjetivo para fazer referência a um substantivo. Na verdade, foi isso que eu fiz aí, né? Eu peguei um adjetivo e atribuí, né? Coloquei ele para dar sentido aí a um substantivo, tá? O que é hipérbato ou inversão? A inversão da oração, né? Qual é a oração? O que é a ordem direta, a ordem normal que nós dizemos da oração? Sujeito, verbo, complemento e adjunto. Qual seria a ordem direta aqui? Todos nós, ó, ou poderia ser, ficaria até melhor. Nós todos vimos que chovia. Eu coloquei aqui, ó, sujeito, né? Ó, tá invertido aqui, ó, nós todos vimos, verbo ver, né? Via o quê? Que chovia, né? Coloquei a oração substantiva lá no final, ó, coloquei o sujeito no meio e o verbo no início, né? O verbo deveria estar no meio. Isso aqui foi uma inversão. Ocorreu aí, na verdade, a inversão, né? O verbo, ele tá depois do sujeito aí, todos nós, né? Ele deveria estar depois, mas ele veio antes, ele veio antecipado. Vamos lá. Nós começamos aí as figuras de linguagem, né? Outra característica aí, que é bom que vocês saibam, é que figuras de linguagem, eu uso muito o quê? Né? Eu uso muito a linguagem conotativa, tá? A linguagem que eu vou analisar dentro de um contexto, né? Nós vimos aí as figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção, né?
as figuras de construção foi até aqui. Aí depois de aliteração para lá, figuras de sons, né? Como é que funciona ali? Isso aqui ainda é figura de construção. O que é anástrofe, né? Como é que funciona isso daí? É quando eu tenho um termo aqui, ó, preposicionado. Esse termo preposicionado, ele foi antecipado. Esse termo pode ser tombai, né? Um adjunta de nominal, um complemento nominal ou um objeto indireto, tá bom? Naquele caso ali, né, foi a inversão, né? Eu antecipei, vou falar inversão não, eu antecipei o adjunta de nominal, tá? Na verdade, foi o adjunta de nominal aí. O que é síntese? Horrível de falar, né? Síntese. Síntese. É uma inversão tão grande. Aqui é uma inversão também. Só que é uma inversão de um termo preposicionado. Que pode ser um complemento, foi antecipado. Não é inversão, vocês veem com isso. É inversão em alguns gramáticos. Eu acho melhor dizer antecipar um termo preposicionado. O que é dar, na verdade? É a contração da preposição de, mas o artigo definido a, né? O termo preposicionado, esse que pode ser complemento nominal, objeto indireto ou adjunta de nominal. Aqui, esse termo é uma adjunta de nominal. O que é síntese? Como é que funciona, né? Eu tenho uma inversão exagerada que acaba não dando para eu entender o sentido aí dessa frase. Como é que seria a ordem direta aí? Essas belas chuvas de junho... Essas belas chuvas de junho que vêm ao vento. Tá vendo? Como é que ficou? Essas belas chuvas de junho que vêm ao vento. Seria a ordem direta. Olha como tá aí. Essas que ao vento vêm, belas chuvas de junho. A gente fica aí meio perdido, né? Não entende direito, né? A ordem direta seria essas belas chuvas de junho que vêm ao vento. Tá bom? O que na verdade, né? É anáfora. Anáfora é repetição de um termo, né? Expressão no início da frase ou da oração, tá? O que é epístrofe? Bonito, né? Na verdade, eu tenho aqui a repetição também, né? A repetição do termo, da expressão, está no final, no fim. Deixa eu pegar outro piloto aqui. Né? Está no fim da oração, né? Ou do período, ou do verso, né? O que é símplofe? Símploce, bonito, né? Síntese, bota o nome do seu filho aí, síntese. Epístrofe, símploce, lindo, né? Eu tenho a repetição do termo, ó. Ou vai vir essa repetição do termo, ou veio no início, ou veio no meio, ou veio no fim. A símploce, na verdade aí, né? Há uma mistura, né? Ela ocorre aí, repetição de palavras ou expressões ao mesmo tempo. Ou no início, ou no meio, no fim, ou vir. Tá aqui no meio, depois está lá no início. Show de bola? O que é aliteração? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões. O que é essa repetição aí? Né? Repetição aí do V. Fez parte aí de um poema aí de Cruz e Souza, do simbolismo. É repetição de sons consonantais, é repetição de consoante, tá? O que é assonância? Repetição de vogais, de sons vocálicos. Ó, A. Repetição de sons vocálicos. Repetição de vogal, repetição de consoante. Show de bola? O que é onomatopeia? Por que a onomatopeia não tem mais acento? Eu tenho esse ditongo aberto aqui, ó. Ei, por que não tem mais acento? Fala pra mim. Aí o exemplo, não se ouvia mais que o plique da agulha no pano, né? Machado de Assis, esse trecho aí. Na verdade, quando eu falo de onomatopeia, né? Eu estou falando emprego de palavras ou expressões que imitam sons da natureza, tá? Por último ali, nós vamos ver aí paronomásia, que bonito, vem de parônimo, né? O que é paronomásia? A repetição, né? Eu tenho várias palavras que aparentemente elas são semelhantes, mas elas têm um sentido totalmente diferente, ó. Berro, aterro, desterro, berro, erro, né? E você vai vendo, ó, berro, aterro, desterro, sentido, palavras parecidas,
mas totalmente diferente. Esse trecho aí, né, dessa música aí, qualquer coisa. De quem é essa música aí? Qualquer coisa. Quem quer onomatopeia não tem mais acento. Qualquer coisa. Caetano Veloso. Quem gosta aí do Caetano? Caetano Veloso, tá bom, galerinha?